Bom dia a todos. Pedimos desculpa por este atraso, mas houve um imprevisto, estávamos à espera do Dr. Alan Menezes, vai chegar mais tarde, portanto vamos começar. Eu, na qualidade de diretora pedagógica, gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes e principalmente do Instituto da Segurança Social dos Açores, representado pela Presidente do Conselho Diretivo, Dra. Paula Ramos. Agradecer também, de igual modo, a presença de todos os oradores e de todos os presentes. Vamos falar sobre as nossas crianças. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falarmos sobre as nossas crianças com o objetivo de proporcionarmos uma oportunidade de partilha e de experiências. Deste modo, e desde que nascemos, passamos por um processo de socialização. Isto acontece em casa, no convívio com a família, na escola, nas brincadeiras com os colegas e em todas as interações vivenciadas e também em várias outras atividades coletivas ou não. Com esta temática, pretendemos salientar a importância da escola e de outros contextos educativos e da família no processo de socialização das nossas crianças. Chamo agora ao palco a Presidente, a Doutora Paula Ramos, do Instituto. Bom dia a todas e a todos. Um especial cumprimento às palestrantes, a professora doutora Josélia Fonseca e doutora Ana Santos, em representação da senhora Secretária Regional da Saúde e Segurança Social e na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social dos Açores. Cabe-nos, antes de mais, felicitar a Comissão Organizadora da presente palestra pela audaz discussão pública do direito dos pais ou representante legal ao envolvimento na educação escolar dos filhos e da aceitação por parte da comunidade escolar enquanto coeducadores e intervenientes no processo de aprendizagem das crianças. Equação única que matematicamente falando resulta da inter-relação e complementaridade da tríade criança, família e escola. Tendo em conta as necessidades das crianças, famílias e sistema escola, compete à tutela, em especial ao Instituto da Segurança Social dos Açores, disponibilizar respostas sociais especializadas e de qualidade na área da infância, assim como uma intervenção que vá ao encontro de todos os direitos da criança e, em especial, ao seu direito à educação desde os primeiros dias de vida. Creches, redamas familiares, centro de atividades dos tempos livres e uma intervenção centrada no apoio à parentalidade. Para a Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, o sucesso educacional da criança não é apenas o somatório das suas notas, reprovações e aprovações. É uma equação que estimula o gosto pela aprendizagem dos conteúdos programáticos num contexto escolar protetor, que privilegia o envolvimento dos pais ou representante legal na educação escolar dos seus filhos, mas também, e impreterivelmente, que desperte para a literacia emocional no sentido de fomentar valores que facilitem uma integração social a curto e a longo prazo. Certas que este será um espaço de participação cívica e de fortalecimento da partilha de conhecimentos e da relação estreita que se pretende entre todos os intervenientes, acreditamos que só assim conseguiremos obter nota de excelência na salvaguarda do superior interesse das nossas crianças. Em representação da Sra. Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, resta-me reiterar o nosso comprometimento neste desafio e garantir que as nossas crianças estarão sempre no plano da ação política. Votos de um excelente e profícuo trabalho. E passo agora a apresentar o nosso painel, constituído pela moderadora Ana Paula Relvas e pelas oradoras doutora Josélia Fonseca e doutora Ana Santos. E mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Esperamos que seja uma manhã produtiva para a formação e reflexão de todos. Obrigada. Muito bom dia. Vamos então dar início à nossa palestra, este ano com as intervenções da doutora Josélia Fonseca
e da doutora Ana Santos. Vamos então dar início com a doutora Josélia Fonseca. Josélia Mafalda Ribeiro da Fonseca, professora auxiliar do Departamento de Educação, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores. É licenciada em História e Filosofia pela Universidade dos Açores, mestre em Estudos da Criança, área de especialidade de Desenvolvimento Pessoal e Social e pela Universidade do Minho. No âmbito do mestrado, realizou uma dissertação intitulada Educação para Valores, Concepções e Práticas das Educadoras, doutorada em Filosofia da Educação pela Universidade dos Açores. A sua tese de doutoramento intitula-se A Cidadania como Projeto Educacional, uma abordagem reflexiva e reconstrutiva. Tem desenvolvido investigação na área da educação para a cidadania, ética da responsabilidade e investigação à ação. Tem orientado vários relatórios de estágio, com vista à obtenção de grau de mestre, no domínio da educação para a cidadania e educação de valores. Colabora com a Escola Superior de Saúde de Angra do Heroísmo nas disciplinas de Ética em Saúde e Fundamentos em Enfermagem e Ética. É membro integrado do Centro de Investigação em Educação de Adultos e Intervenção Comunitária e membro colaborador do CHAM Açores. Tem participado em várias conferências internacionais e nacionais, publicado nas áreas de Filosofia da Educação, Educação para a Cidadania, Ética e Investigação à Ação. Passo então a palavra à doutora Josélia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi interessado para aqui estar. É com grande prazer, é um grande gosto falar sobre educação para valores, que é uma área que me diz muito respeito, e sobretudo na terceira, uma vez que há 8 anos para cá estou a residir em São Miguel, mas com o coração sempre aqui na terceira e, portanto, gosto muito de interagir com os terceirenses e com a comunidade terceirense. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, a doutora Paula Ramos, na representação da senhora secretária, cumprimentar também os restantes membros da mesa e cumprimentar o público. E porquê? Porque é heroico, no sábado de manhã, estar aqui para falarmos sobre educação para valores, que não sejam valores monetários, porque não são sobre... A minha comunicação não vai incidir sobre esses valores e hoje em dia vivemos numa sociedade bastante voltada para essas questões. Para além disso, é com grande prazer e orgulho também que vejo nesta sala antigas alunas e é sempre bom ver os nossos alunos e saber que eles continuam a investir no seu processo formativo, não obstante já terem alguns anos de experiência. Bem, vou sem mais rodeios, vou só tirar um bocadinho aqui de água. Sem grandes rodeios, vou então passar ao tema da minha comunicação, que intitula-se Educação para Valores na Infância, o Diálogo Colaborativo Escola-Família. E porquê Educação para Valores? Porque não se pode falar em educação sem se falar de valores. Entre educação e valores existe uma relação intrínseca, estreita e indissociável. E isto porquê? Para já, podemos começar logo por definir valores. E, utilizando a expressão de Bolívar, os valores são estruturas cognitivas que permitem ao sujeito ordenar, interpretar os fenómenos de uma realidade, seja ela física, seja ela social. Por isso mesmo, quando há bocadinho dava o exemplo de valores económicos, os valores económicos nada mais fazem do que expressar
a realidade, uma determinada realidade física. Ou seja, quando eu digo este copo de água vale, portanto, eu estou a interpretar o valor deste copo. Portanto, os valores, se nós olharmos para a etimologia da palavra, que vem da axi, do grego axi, significa apreciar, estimar. E, portanto, toda a realidade, seja ela física, seja ela social, é estimável, é apreciada. E por isso não se pode falar de educação sem se falar de valores. Porquê? Porque a educação é todo um processo que promove o desenvolvimento humano, que visa o aperfeiçoamento do homem enquanto pessoa, enquanto personalidade livre, e para isso ele precisa dos valores. Ou seja, mesmo quando nós retomamos um bocadinho na história, apesar de sabermos que a educação deriva do latim ducere e educere, que significa alimentar, e daí uma perspectiva mais biológica associada ao nutrir, ao fazer crescer, e então aí transmitimos conhecimentos, transmitimos valores, ajudamos a transmitir atitudes, mas o mais rico seja o vocábulo educere, que significa conduzir para fora, significa um percurso. A educação está sempre associada a valores. Porquê? Porque neste conduzir para fora, neste percurso que nós vamos fazendo com as nossas crianças, primeiramente, mas depois com todas as pessoas, porque a educação não é um processo que finda com uma licenciatura, com doutoramento, com pós-doutoramento, não, estamos permanentemente a ser educados e, portanto, a educação significa este aperfeiçoamento, este fazer o caminho no sentido de uma perfeição. Não queremos ser perfeitos, mas queremos ser cada vez melhores, queremos ser cada vez mais humanos. Na verdade, há um sujeito primordial no processo educativo, que é o desenvolvimento da pessoa. E isto porquê? E isto numa perspectiva ética, porque, como refere Salvater, nós, os seres humanos, nascemos já sendo, mas só o seremos completamente depois. A humanidade plena não é simplesmente algo biológico. A nossa humanidade biológica necessita de confirmação posterior, algo assim como um segundo nascimento. Há que nascer para o humano, mas só chegamos a ser plenamente quando os demais nos contagiam com a sua humanidade. Portanto, o que é que isto significa? Nós nascemos, em termos biológicos, somos animais racionais e por isso somos homens, mas depois precisamos progressivamente tornar-nos pessoas, isto é, nós nascemos com a capacidade de inteligir, nós nascemos com racionalidade, mas não temos a nossa racionalidade plena. É através da educação que nós vamos promovendo um acesso gradual, quer à nossa capacidade racional e reflexiva, quer também à forma ou à definição de quem é que nós somos. E isto porque por isso é que o autor fala de duas naturezas. É como se quando nós nascemos e chegamos a este mundo e convivemos com os outros, nós vamos enverdar por um caminho mais complexo, que é saber quem sou na relação com o outro. Ou seja, todos nós nascemos com a capacidade de sermos livres, de sermos autónomos, mas essa capacidade ainda está, digamos assim, em potência. É preciso convertê-la em ato, é preciso que ela se desenvolva progressivamente. Ora, definindo um bocadinho melhor pessoa, a palavra pessoa vem de prosopon, que significava a máscara grega que era utilizada nas tragédias. E, portanto, esta máscara evoca duas grandes realidades. Por um lado, uma identidade única e irrepetível, porque, e todos nós sabemos, e aqui na terceira ainda se sabe muito mais, porque temos os bailinhos de carnaval, não é? E nos bailinhos de carnaval, por vezes, têm os mesmos temas, ou personagens muito idênticas, mas são diferentes, porque cada um de nós dá um cunho a essa mesma personagem, ou seja, cada um de nós vai dar um cunho específico, vai implementar uma maneira de ser que é influenciada pelo contexto, que é influenciada pelas relações interpessoais desse mesmo contexto, mas que cada um de nós
define, exprime de uma maneira diferente. Daí a unidade, daí que ser pessoa implica uma identidade única. Mas uma identidade única que não é árida e solipsista, isto é, que não é fechada, que não está encerrada, que é dialógica, constrói-se na relação eu-outro. Definindo ainda melhor pessoa, Kant dizia-nos que ser pessoa é liberdade face ao mecanismo de toda a natureza. E o que é que ele quer dizer com isto? Ele quer nos dizer que, ao contrário dos demais animais que nascem programados, que nascem feitos, nós já sabemos, por exemplo, eu quero comprar um pastor alemão ou quero comprar um persa, eu vou comprar porque é aquele animal que tem determinadas características, que depois pode ser sujeito a um processo de domesticação e eu posso limar algumas coisas, mas que não foge do padrão inicial. A pessoa não nasce feita. Portanto, a pessoa pode ser moldada, pode-se construir progressivamente. E, portanto, ela pode determinar as suas próprias leis. Isto aqui não quer dizer que eu tenho as minhas leis, não vamos entrar no relativismo ético. Isto não quer dizer que eu tenha as minhas leis e que cada um de vocês tenha a vossa. Não, nós perante um problema, nós perante uma questão, poderemos e temos a capacidade de criar as nossas próprias leis face ao determinismo da natureza. Mas essas leis, se forem egoístas e se forem isoladas e independentes face à relação com o outro, o que é que acontece? Entramos num mundo em guerra e nós não conseguimos resolver, nós não conseguimos progredir enquanto pessoas. Portanto, daí a importância da relação interpessoal, daí a importância de eu saber mediar a minha autonomia, a minha capacidade de escolha no diálogo com o outro, ou seja, cada um de nós vai quartejando, vai colocando limites à nossa liberdade, porque a liberdade do outro tem de coexistir com a minha. Por isso mesmo é que Sartre afirmava nas suas obras que o inferno são os outros, e é verdade, porque ele dizia-nos o seguinte: nós somos livres até o momento em que encontramos o outro, porque o outro, com o seu olhar, corteja a minha liberdade. E é verdade, nós se vemos alguém, queremos fazer uma determinada coisa e olhamos para aquela pessoa e vemos que estamos a prejudicar aquela pessoa ou que poderemos prejudicar, já não fazemos tudo aquilo que queremos, não é? Lá está a canção da Sara Tavares: sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. É um bocado nessa perspectiva. Ou seja, ser pessoa é um ser livre, mas é um ser livre ou autónomo de relação, que, como diz Magalhães, uma substância individual de um suposto racional, autónomo, capaz de agir responsavelmente e em nome próprio, mas não autossuficiente nem independente, antes realizando-se na relação e pela relação. Quando eu digo na relação e pela relação, não quer dizer que nós nos vamos submeter completamente ao outro. O que queremos dizer é este espaço, e daí a importância de desenvolvermos a autonomia, e daí a educação estar ao serviço desta tomada progressiva da nossa autonomia. Para quê? Para que nós também sejamos uma voz nos processos interrelacionais e não sejamos apenas alguém que faz exercer um palco onde se exerce essa mesma relação. Eu não sei se me estou a fazer entender. Isto também são hábitos de docência que eu estou sempre a perguntar, fiz-me entender. Ou seja, a pessoa constrói a sua identidade num tecido de relações intersubjetivas, isto é, na relação com os outros, onde todos se reconhecem mutuamente. E isto é importante, porque se eu olhar para vós e não vos reconhecer, estou-me a lembrar aqui, por exemplo, a Zoraida, que já foi minha aluna há muito tempo, mas se eu não reconhecer a Zoraida como minha aluna, ou se eu não reconhecer a Zoraida como pessoa, é como se ela não existisse. E, portanto, é importante que todos nós nos reconheçamos como pessoas. Isto é, fala-se tanto do spot, todos diferentes, todos iguais. Mas se nós não reconhecermos os outros como iguais a nós próprios, mesmo na sua diferença, então a igualdade ou a equidade não fazem sentido. A pessoa
mas a pessoa não é espartilhada, ela é uma unicidade dinâmica de um eu singular como que sai da sua esfera e entra na esfera do outro, mas regressa à sua esfera, faz uma filtragem, digamos assim, e passa nesse eu que eu sou, já tenho a minha relação com o outro, a minha experiência. Por isso, gosto muito da frase de Ortega y Gasset, quando ele diz, eu sou eu e a minha circunstância. As nossas experiências, sejam boas ou más, ajudam a definir, a contextualizar o nosso modo de ser, de agir e de pensar. Não determina, mas ajuda. E por isso mesmo é que eu digo que a pessoa é então esta unicidade dinâmica do processo de construção e de interação do eu singular, porque eu sou única, não há... pode haver mais Josélias, podem ter os mesmos feitios semelhantes, mas todos nós temos uma identidade única com o eu comunitário, porque eu não vivo sem os outros, tal como os outros não vivem sem mim, embora há pessoas que possam pensar que sim. Ora, então, educar é indubitavelmente educar para valores. E é indubitavelmente educar para valores, e isto porquê? Porque, primeira questão, estamos a formar pessoas que queremos autónomas, que queremos que conheçam o entorno social comunitário, os valores de uma determinada comunidade, a cultura, as tradições, etc. Mas a própria pessoa, porque é um ser racional e porque é digna e é autónoma, portanto, nós vimos que a pessoa não é um ser que nasce determinado e, portanto, a própria pessoa é em si um valor. E se olharmos bem, dizer educação para valores é uma tautologia, ou seja, não acrescenta nada de novo, porque a educação, ela própria, é um valor. Porque é através da educação que nós estamos a criar condições, oportunidades para que todos possam desenvolver valores, para que todos possam interagir uns com os outros, para que todos possam efetivamente serem livres. Portanto, ela é na sua raiz axiológica e ela tem um objetivo muito grande que é desenvolver a consciência moral e axiológica de todas as pessoas, e quando eu falo pessoas no sentido ético do termo, de todos os eus que vivem na relação com e pelo outro. Ora, quando nós falamos em educação e vendo a educação como um fim, a educação como sempre uma educação para valores, e que está ao serviço da pessoa enquanto dignidade própria. E quando eu digo dignidade própria, estou a referir-me à perspectiva kantiana de que a pessoa é um fim em si mesmo. A pessoa não é um meio para atingir um fim. A pessoa é um fim. A pessoa não tem, como diz Kant, as coisas que são, ou os seres vivos que são irracionais, podem ter um preço. A pessoa não. A pessoa não tem preço, é um fim e tem uma dignidade. Eu às vezes costumo contar, a título de exemplo, uma situação que existiu em França, há uns anos atrás. Existiu um jogo muito interessante que era o arremesso de anões. Não sei se quem me conhece se já ouviu contar esta história. E então o arremesso de anões consistia em quê? Num ginásio muito grande, bem montado, com uma pilha de colchões, e homens de estatura normais arremetiam anões, e o anão que fosse projetado com maiores metros de distância, portanto a pessoa ganhava, e havia apostas associadas ao jogo. Só para terem uma noção prática. Em termos éticos, este jogo foi proibido juridicamente, e por uma questão ética, porque os anões não estavam a ser tratados como pessoas. Estavam a ser tratados como meios, literalmente. Quer porque eram arremetidos, quer porque não estavam a ser considerados na sua singularidade como seres autónomos. Então podem-me dizer, era autónomo, o anão escolhia, mas ser autónomo
e ser livre implica várias coisas. Consciência, ou seja, consciência significa um saber que se sabe, ter conhecimento. E depois de ter conhecimento, escolher conhecendo as razões porque o faz. E não ser coagido. E assim, aqueles anões eram a única forma que eles tinham de se sentirem integrados na comunidade dita normal. E, portanto, eles, no fim de contas, eles estavam a ser coagidos. Estavam a ser coagidos porquê? Porque eles queriam se sentir integrados, porque era uma forma de ter maiores rendimentos, e houve um julgamento, houve um processo jurídico, e foi proibida a prática e foi concedido aos anões um salário, porque eles também não tinham salário devido à sua... não tinham salário regular. Para quê? Para que eles percebessem que não é humano aceitar alguém porque é útil. É humano aceitar alguém porque é igual a mim. Porque eu preciso do outro como o outro precisa de mim. Portanto, na educação, quando nós falamos de valores, nós devemos, no meu ponto de vista, devemos assentá-lo em 3 pilares. Depois podem dizer, e onde é que está a cooperação, onde é que está a solidariedade, onde é que está... Está aqui como valor, digamos assim, satélite. Mas devemos associar a educação a 3 grandes valores, em que medida? Autonomia, que vem de auto mais nomos, não é? Significa a construção das nossas próprias leis. E autonomia porquê? O grande objetivo da educação é tornar os sujeitos autónomos, é tornar os sujeitos cada vez mais racionais. Ou seja, é através da educação que há uma paulatina posse da racionalidade. O saber escolher e por que escolhe. O saber, como nós na gíria costumamos dizer, ou do senso comum, saber pensar pela sua cabeça, o saber pensar por si. O saber interagir com o outro, salvaguardando-se, não fazer isto porque o outro me subjuga, mas fazendo isto, tentando negociar com o outro. E, portanto, quem não é autónomo acaba por não desenvolver verdadeiramente a sua maneira de ser e a sua personalidade. Não é? Eu até costumo dizer, quem não é autónomo, primeiro, quem não gosta de si, até porque Ricard fala que o primeiro patamar de desenvolvimento da pessoa é a estima de si, quem não gosta de si não sabe gostar dos outros. E, portanto, não se desenvolve verdadeiramente como pessoa. Depois a responsabilidade. E aqui a responsabilidade decorre da autonomia, e decorre da autonomia em 2 sentidos. Devemos conceber a responsabilidade no seu sentido mais clássico da imputabilidade, isto é, fazes a escolha, arcas com as tuas consequências, portanto, é-me imputável aquela ação, é-me imputada porque eu fiz uma determinada escolha. Mas não só. A responsabilidade também deve vir, devemos olhar para ela na sua dimensão mais prospectiva, isto é, responsabilidade vem de respondere, e respondere significa resposta. Então a responsabilidade deve ser entendida como resposta. Resposta em que sentido? Não só relativamente ao passado, porque fizeste, agora responde por aquilo que decidiste, mas uma resposta relativamente ao futuro. E ao futuro em que sentido? A minha sociedade, os meus amigos, portanto, tudo impele ou espicaça a minha ação. E eu tenho de responder perante esse desafio. No sentido, eu sinto-me obrigado a responder perante esse desafio. Isto é, eu sinto-me obrigado a trabalhar colaborativamente com os outros em prol de um bem maior. E porquê? Porque é justo que assim seja, porque só assim estaremos a criar condições numa sociedade onde todas as pessoas se podem realizar efetivamente como seres livres, autónomos, conscientes e, portanto, daí a importância da justiça. Claro que depois da justiça e da própria responsabilidade associamos de imediato valores como a solidariedade, a cooperação, etc. Ora, já vimos que a educação para valores é essencial.
Já vimos que educação para valores não se pode educar sem educar para valores. Há muitos educadores e professores que dizem a minha educação é neutra. Isso é mentira, não é possível. Porque se olharmos desde logo para a lei de bases do sistema educativo, a própria lei de bases está sedimentada, está consubstanciada em valores, que são os valores democráticos. Começamos logo com o grande objetivo, que é desenvolver a criança na sua globalidade, como ser livre, independente, solidário. Portanto, desde logo, já estamos aqui com valores. Portanto, não podemos negar a educação para valores, porque ela existe na escola. Eu penso que as pessoas, hoje em dia, querem negar para evitar os abusos de um endoutrinamento, de uma imposição de valores. Mas não existe sociedade sem valores, não existe relações interpessoais sem valores, portanto, não se pode não educar para valores. Quando pensamos, eu educo para valores, pensamos sempre, que tipo de educação para valores é que eu quero promover? Uma educação para valores heterónoma, que apela à memorização dos conteúdos conceituais, também atitudinais e axiológicos, consubstanciado num sujeito moral convencional. Eu vou-vos dizer um exemplo muito clássico. Quando eu pergunto o que é educar? Educar é formar as crianças para que eles sejam homens e mulheres às direitas e se encaixem na sociedade. E eu pergunto, que encaixe é este? Este encaixar-se na sociedade é cumprir as regras, porque toda a gente faz assim, é escolher, por exemplo, os mesmos carros, os mesmos homens, porque é moda, porque toda a gente faz. É obrigar a criança a papaguear as leis, as regras da sala de aula, os direitos da criança, mas ela não saber o que ali está. Se é isto não é uma educação para valores, porque o PER indica que há um caminho, que há um processo de orientação. É mais uma educação em valores. Ou queremos uma educação para valores autónoma, que promove a construção do conhecimento no domínio moral. Cá está consubstanciado na dialética eu-outro, ou eu pessoal e o meu eu social. Ora, quando nós respondemos à questão, para já vou-vos dizer que é mais fácil promover uma educação moral heterónoma. Porquê? É chegar, transmitir as regras, dizer como se faz, impor castigos e está resolvido. Mas depois temos pessoas com dificuldade de, muitas vezes, na sociedade, na sua vida, de pensar, de decidir, com medo do que é que os outros vão pensar, o que é que os outros vão dizer de mim, como é que isto, o que é isto que a sociedade espera de mim? Portanto, menos autónomos, digamos assim. Ora, quando nós vamos pela via da heteronomia, porque é mais fácil educar até, normalmente está associado uma abordagem prescritiva da educação para valores. Arlete, se eu tiver assim a transgredir muito. E normalmente o que é que acontece? Começamos logo, porque a educação para valores está presente em tudo. Está presente na gestão que nós fazemos de currículo, na forma como nós organizamos a nossa sala de aula. E, portanto, esta gestão curricular acaba por ser intencional, diretiva, mas compartilhada, em que os alunos são vistos como os sujeitos passivos do processo de ensino-aprendizagem. Um bocadinho à luz daquilo que Paulo Freire designava a concepção bancária do conhecimento, em que a criança era como um banco e em que nós vamos lá depositar valores, neste caso, valores morais. E nós ouvimos muitas vezes dizer, tens de fazer assim para ser um menino bonito, fazes assim, então, porque Jesus gosta, fica feliz. Portanto, mais nesta perspectiva. E a criança não percebe porque é que tem que fazer assim. Porquê é que faz assim? Para Jesus não chorar, porque assim fico bonito, porque ganho um chocolate no final do dia. Mas não percebe verdadeiramente. Aqui está associado um quadro teórico que enfatiza a concepção de educação como algo que é imposto pelo exterior. Um bocadinho na perspectiva do que Durkheim definia a educação, como a transmissão das gerações
adultas às gerações que menos sabem, não é? Claro que há sempre transmissão, mas há diferentes formas de transmitir. E Durkheim dizia que a moral já estava feita. O que era preciso era ensinar a moral às crianças. Portanto, é um processo educativo que está ao serviço da moral convencional, cujo objetivo é a inculcação ou a doutrinamento das crianças. Isto é o bem, isto é o mal. Quem pratica o bem tem estas consequências, quem pratica o mal tem estas consequências. E, portanto, muito associado ao incutir. Por isso é que eu costumo dizer aos meus alunos, quem coloca incutir nas planificações leva logo um risco. Porque as pessoas não são enchidos. Eu não vou estar a encher as pessoas como valores que eles não dominam só porque é preciso incutir, só porque é preciso que ele seja um homem que se encaixa, uma mulher que se encaixa na sociedade. E a sociedade tem uma determinada forma. Quando o que se pretende numa educação com uma abordagem mais construtivista é que a sociedade se vá moldando de acordo com a ação dos indivíduos. Ora, para isso, recorremos normalmente a quê? Estratégias que Isabel Menezes e Bartolo Paiva Campos designam de estratégias informativo-instrutivas. Explicitação direta de valores, aceitação acrítica e heterónima de valores. Porquê que é assim? Ou é pelo chocolate, ou é por outra coisa qualquer, mas eu não sei porque é que eu faço assim. Porque na minha escola faz-se assim, porque na minha sala faz-se assim. Estas estratégias informativas ou instrutivas privilegiam muito aquela perspectiva de a escola é feita para ensinarem os jovens, quer que seja o melhor do seu passado, quer para serem pessoas, digamos assim, viáveis para a sociedade. Ou seja, há uma perspectiva da escola como uma fábrica de formar boas pessoas. E estas estratégias informativas ou instrutivas está muito associada à educação dita do caráter. Eu já vos vou dar exemplos. Nas estratégias informativas ou instrutivas nós temos os códigos de conduta, a transmissão direta de valores, o treino de competências. Por exemplo, códigos de conduta é fácil, aqueles códigos de regras que nós temos nas salas, transmissão direta, temos de tirar o boné quando entramos. Claro que essas regras cívicas nós damos às crianças, mas explicar porquê, explicar o que é que isso significa. Depois, o treino de competências. Vou dar um exemplo muito concreto de treino de competências. Quem nunca na escola balançava a cadeira e o professor mandava escrever 20 vezes? A cadeira não é baloiço, a cadeira não é baloiço. Isto é um treino de competências. Ou outro tipo de... o que me faz lembrar também, às vezes aparece nas redes sociais aquela imagem de uma senhora que vai em alta velocidade e o polícia multa e ela diz, quanto é que é a multa? Ele diz, não, a senhora vai escrever 100 vezes, não andar em excesso de velocidade. Portanto, porque era o que a senhora me fazia. Ou seja, cá está. Nós todos sabemos que não podemos andar em excesso de velocidade, mas sabemos bem. E às vezes é preciso, não é? Mas é um treino de competências, ou seja, é quase como... Eu não gosto de dizer muito isto assim, porque tem aqui pelo menos 2 psicólogos que eu conheço, o Filipe Fernandes e a Ana, mas é quase como o condicionamento do cão de Pavlov, não é? Que já sentia a sineta e já salivava porque sabia que a seguir à sineta vinha o bife. Qual é o grande objetivo destas estratégias? É formar aquilo que Orlando Lourenço chama poços de virtudes ou crianças santinhas. Vocês podem dizer, e então, não acha bem? Acho, mas acho bem quando a criança sabe porque é que opta por uma determinada coisa. Quando a criança pensa, quando a criança discute comigo e chega à conclusão que acaba sempre por eu a ter razão, mas não porque eu imponho, mas porque consigo argumentar e consigo com ela produzir reflexão crítica. Porque a moral não é encher a pessoa, como diz Colbert, de conhecimentos que não tinha, mas promover-lhe o raciocínio moral. Aqui o objetivo é
desenvolver competências de pensar sobre o que é o bem e o mal, sobre o que é isso de ser autónomo, não é dizer aqui, agora pensa sobre o que é ser autónomo. Outra coisa que às vezes a mim irrita-me um bocadinho, quer seja no primeiro ciclo, quer seja no pré-escolar, a criança porta-se mal, isso faz parte do processo. Tem de se portar mal para aprender também a portar-se bem. E o professor ou o educador diz assim, agora vais para um canto refletir sobre o que fizeste. E a criança deve pensar, o que é isso de refletir? Fica lá num canto, reflete sobre o quê? Se calhar nem o próprio professor sabe o que é que ela precisa de refletir, porque está preocupada a controlar. Ele sabe, mas está preocupado a controlar o grupo, a desenvolver aquela atividade, a cumprir o programa quando é no primeiro ciclo. O que é preciso fazer? É preciso que nós, adultos, nos sentemos com as crianças e começamos a dialogar sobre aquilo que elas fizeram. Aqui é assim, quanto menos nós treinarmos a nossa capacidade reflexiva e racional, menos desenvolvida ela é. E se for correr com o pisteiro é o cão. Como é que se chama? Aquele atleta... Picheiro. Pichard, né? Se eu for correr ao lado do Pichard, eu não corro nada, né? Porque eu nunca tive treinos, não sei correr. Portanto, é tudo um processo de desenvolvimento, mas não pensa que eu estou a contradizer-me a falar do treino de competências. Não, esse correr faz-se gradualmente, interativamente. Se nós queremos, então, a tal autonomia, eu vou tentar ser mais rápida. Devemos adotar uma abordagem construtivista. Aqui o objetivo é desenvolver o raciocínio lógico e moral autónomo das nossas crianças, fazendo com que ela produza ou consiga elaborar raciocínios lógicos e morais e inferências morais e, portanto, aqui nós partimos da concepção que o aluno deve ser responsabilidade, não só deve ser o centro do processo educativo, como deve ser responsabilizado por ele. E aqui nós temos vários tipos de estratégias, ou as estratégias de exploração reconstrutiva. E nas estratégias de exploração reconstrutiva, nós podemos identificar a clarificação de valores, a discussão de dilemas, a comunidade justa. O que é isto da clarificação de valores? A clarificação toda é pegar um bocadinho na perspectiva socrática de que no mármore já está a estátua e o artista nada mais faz do que tirar os excessos que encobrem. E, portanto, e também na perspectiva de que o professor ou o educador é o parteiro de saber da criança. A criança não vem para a escola desenraizada de valores. Ela já tem uma envolvência com a família, com outras crianças, portanto, e há que fazer brotar esses valores com estratégias muito próprias. Eu costumo usar, por exemplo, o brasão pessoal de armas, onde a criança, eu às vezes faço o brasão pessoal para o Dia da Mãe, onde a criança desenha a primeira figura, o que gosta mais da mãe, o que gosta menos da mãe, as palavras que lhe queria dizer, etc. E neste processo de desenho, ou quando pedimos à criança que desenhe o seu melhor amigo, nós estamos a pedir que ela reflita sobre o que é a amizade. Outra questão que nós temos são as discussões de dilemas. Os dilemas são situações problemáticas que não têm uma única resposta. E devem estar a pensar assim, discussão de dilemas com crianças de 3, 4 anos, 5 anos, mas é possível. Como? Somos nós que os criamos, com coisas muito básicas, mas em que a criança tem de decidir e argumentar. A minha última aula foi de construção de dilemas. Os meus alunos tiveram a construir dilemas para crianças desde os 3 aos 5 anos e desde os 6 aos 10. E com dilemas subsidiários. E porquê os dilemas? Porque o dilema ativa o conflito sociocognitivo, ou seja, como diz Isabel Menezes, ativa emocionalmente o sujeito, motivando-o a procurar soluções novas, ajuda-o a tomar consciência de outras formas de resposta.
E, portanto, não dá a resposta, ajuda a criança a encontrar a resposta. Porque nos dilemas também não tem o bem, não tem está certo e o errado. Não. A resposta ao dilema pode induzir para determinadas consequências ou não. E, portanto, não tem essa questão. E depois, a dita comunidade justa. O que é comunidade justa? É o espaço onde a criança se senta, não é? Com com o educador ou com o professor do primeiro ciclo, até pode ser com os pais, pode ser nos escuteiros, e vão discutir problemas, vão identificar problemas e vão discutir e encontrar soluções. Também podem dizer, isto é utópico. Não é. As crianças conseguem fazer uma boa avaliação do que acontece. Eu lembro-me que eu estava a fazer o meu estudo para o mestrado e uma educadora trabalhava muito com a Assembleia do Movimento da Escola Moderna. Eu não sou apologista do movimento na sua íntegra, mas há estratégias que sou defensora, e estavam a discutir o que tinha corrido bem e o que corrido mal naquele dia. E há uma criança que tinha colocado no diário de turma um gatafunho, que ela identificou como sendo seu, e uma coisa que tinha corrido mal é que um aluno a tinha magoado muito. E o aluno, e depois, nesta comunidade, nós ouvimos sempre a parte ofendida e supostamente a parte que ofendeu. E dizia o aluno assim, mas eu nem te empurrei no recreio nem nada, nem caíste. Só te chamei burra. E a criança dizia assim, 5 anos, mas às vezes sabes que há palavras que doem mais do que bofetadas ou que cair no recreio. Portanto, não foi necessário. Há um trabalho que essa educadora vinha seguindo as crianças desde os 3 anos de idade, há um trabalho de fundo. O que magoa não é a parte física, é outra parte. E vão-me dizer, era conversa estudada, se calhar já falaram daquilo, se calhar já discutiram, mas o que importa é que os outros perceberam. E depois o que é que acontece? Então vamos deliberar qual era o castigo, qual era a sanção, o que é que devíamos fazer. Primeiro, o que é que devíamos fazer? E foi feita uma lista de coisas que poderíamos fazer. E a seguir, depois de fazer isto, depois de termos esta lista, e se a criança não cumpre, se a criança não cumpre, tem que ser castigada. Aí também o educador tem que mediar. E tem que mediar porquê? Porque as crianças no pré-operatório são muito radicais. Era logo uma semana sem ao recreio, não comer sobremesa, portanto, era muito, muito explosivo. Eu disse que não falava muito e já estou aqui a esticar-me um bocado. Não. E agora vocês perguntam, é possível educar crianças pequenas de forma integrada e através da exploração reconstrutiva? Sim, é possível. E é possível como? É possível de uma forma integrada. E quando eu falo de uma forma integrada, eu refiro-me a tudo. Desde organizar o espaço e termos a disposição dos móveis e das áreas de forma que as crianças possam trabalhar colaborativamente umas com as outras. O etiquetar as áreas de forma a que a criança perceba que, por exemplo, na casinha, que as meninas gostam todas de ir para a casinha, não pode estar mais de 2, 3, não podem estar mais do que 2, 3 crianças. Mas não é quando a criança chega e isso já está tudo feito. Não, é partir da própria criança. Ou seja, no primeiro dia até podemos deixar todos irem para a casinha, os que querem ir, mas aquilo não vai resultar. Então, no final da manhã, vamos sentar, o que é que gostaram ou não gostaram de fazer? Eles vão dizer, eu queria brincar, mas não havia bonecos suficientes, só havia um fogão na casinha. Então, o que será que temos de fazer para que possamos brincar todos? Vamos chegar à conclusão. Deixar de brincar na casinha? Não, vamos logo dizer que não. Brincar menos tempo? Talvez. Ou ter menos criança ou menos meninos lá dentro. Menos meninos. Então, a partir daí, vamos etiquetar e vamos colocar 3 meninos.
A criança não vai perguntar porque é que é só 3, porque ela já percebeu e ela ajudou a decidir que eram 3. Elas até podem dizer 3 não, 2, mas depois 2 podemos discutir e pensar na melhor hipótese. Depois, na própria gestão do tempo. Se queremos crianças autónomas, se elas são sujeitas do seu processo de ensino-aprendizagem, por que não planear com elas o que vai ocorrer na sala de aula? Ou na sala de aula ou na sala de jardim de infância. E vamos imaginar que nós temos um quadro com as áreas em que a criança pode escolher para que área que quer ir. E a criança escolhe. Mas podemos trabalhar com elas um truque, por exemplo, casinha. Mas sabe que quando sair da casinha tem de arrumar. Então vamos criar a casinha e estamos a trabalhar na matemática os círculos. E vamos fazer uma meia-lua, um meio círculo. A criança escolheu, faz um meio círculo. Quando termina e arruma, vai à área da casinha e fecha o meio círculo. Porque aqui isto à partida parece ridículo, mas é importante. Estamos a desenvolver autonomia, a criança escolhe, mas também a sua responsabilidade. Porquê? No fim da manhã é sempre importante refletir com a criança. Ora, vamos ver então quem é que esteve em que áreas, se gostou ou não de brincar. Mas este meio círculo não está fechado. Porquê? Esqueci-me. Mas arrumaste, fizeste. Mas olha, eu agora vou pensar que tu não arrumaste. Ou, eu não arrumei os brinquedos e fui diretamente para a biblioteca. Então, o que é que temos que fazer? E depois, quando chegaste à biblioteca, como é que ela estava? Estava arrumada? É importante que esteja arrumada? Não é importante que esteja arrumada? Com este pequeno exercício, nós conseguimos fazer plenamente. Trabalhar a autonomia, trabalhar a responsabilidade. E depois também conseguimos fazer o controle. Ora, esta semana, vê lá, quantas vezes é que já estiveste na casinha esta semana? Olha, conta lá. A criança está a desenvolver o raciocínio matemático. Ela vai contar. 1, 2, 3, 4. E quantas vezes estiveste na biblioteca? Nenhum. E os outros meninos não gostam de ir para a casinha? Gostam. Tu também gostavas que as outras crianças fossem todas para a casinha e não te deixassem espaço para ti? Eles vão dizer, claro que não. Então o que é que temos de fazer? Hoje não vais mais para a casinha. A criança pode dizer, chato, mas ela percebeu. Ou seja, temos que transformar as crianças no sujeito ativo do nosso conhecimento, do processo de conhecimento delas. O processo educativo deve ter uma base humanista. E para ter uma base humanista, deve ser contextualizado nos interesses e necessidades das crianças, promover o diálogo interdisciplinar, mas também promover o diálogo com a família. E isto porquê? Por uma razão muito simples. É porque não adianta muito eu estar a fazer aquele quadro, mas depois em casa os pais não deixam a criança ser autónoma. Eu vou tentar ser rápida. Não deixam a criança ser autónoma, porque é pequenino, eu arrumo o quarto. Quantas vezes vocês dizem assim, à segunda-feira são os terrores, à sexta-feira já estão disciplinados. Depois, vem o fim de semana, já não arrumam os brinquedos, já não comem a sopa, já não querem comer sozinhos, já fazem birra, não querem ir sozinhos à casa de banho. Então é preciso fazer reuniões com os pais no início e explicar, eu vou apostar no desenvolvimento da autonomia. Eu espero que vocês façam um trabalho colaborativo comigo. No sentido de, se eu aqui vou insistir, então eu preciso que também insista com a sua criança. Não quer dizer que a deixe fazer tudo sozinha, mas que ela vai fazendo. Mas isso muitas vezes não acontece. E porquê que é importante a família? Porque as crianças copiam aquilo que vêem os adultos fazerem. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from.
criança faz o que vê também. E por isso mesmo, sejam os pais, sejam os educadores, sejam os professores, nós somos sempre um exemplo para a criança. Não está. Vou-vos só passar rapidamente, e se calhar passo só este exemplo de educação para valores. Eu tenho trabalhado com vários alunos que têm feito relatórios de estágio neste âmbito, temos organizado atividades. Eu vou dar este exemplo muito concreto, que é fácil. Neste contexto, as crianças iam para o recreio e traziam minhocas para a sala de aula, porque viviam no contexto pescatório. E a educadora mandava limpar as mãos e sacudir a terra e as crianças e deitar as minhocas fora. As crianças supostamente iam fazer isso, colocavam as minhocas dentro das algibeiras, chegavam à sala e andavam a brincar com minhocas. O que é que se fez? O que é que vocês sabem sobre minhocas? Eles sabiam imensa coisa sobre minhocas. O que é que gostariam de saber? Então criou-se um minhocário. Que cuidados é que devemos ter com as minhocas? Então, esse minhocário nada mais foi do que reciclarem garrafões de água, encheu-se de terra, mas eles disseram, eu nesse dia fui lá e eles diziam assim, nada de fazer buracos muito fundos para os meninos não caírem no recreio e temos que deixar tudo como quase encontramos. Colocaram minhocas lá dentro e o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que se responsabilizar pelas minhocas, tratar delas todos os dias. Mas o que é que comem as minhocas? Vegetais, cascas de fruta. Aquelas crianças não gostavam de comer fruta. E passaram a comer fruta para dar a casca às minhocas. Hábitos de vida saudável, autonomia, responsabilidade, solidariedade, porque todos tiveram que construir. Eles perceberam que quem, por exemplo, ainda não tivesse feito a parte do projeto sobre a alimentação das minhocas, não conseguiria manter as minhocas vivas, etc. Resumindo, devemos educar as nossas crianças, devemos fazer das nossas crianças o centro do processo educativo e devemos educá-la de forma integrada, promovendo a sua consciência moral e cívica, se queremos que a criança seja efetivamente um cidadão ativo na nossa sociedade. Eu tinha aqui mais exemplos, mas já vi que a Paula veio para o centro, já está na altura de eu me calar. Por exemplo, vou só mais um. Uma questão, hoje em dia fala-se muito que as crianças estão nas redes sociais, que estão muito tempo ao computador, ao telemóvel, que têm pouca relação com os pais. Uma das coisas também que nós criamos duas coisas. Uma delas foi uma caderneta de cromos, em que a criança, hoje lia-se uma história sobre a família, sobre a amizade. E as próprias crianças iam dizer o que era ser um bom amigo. Desenhava-se um símbolo da amizade e fazia-se o cromo. E naquele dia a criança tinha que cumprir ou tinha de evidenciar as características que ela própria tinha identificado que era ser um bom amigo. Depois, no final do dia, faziam a tal comunidade justa e refletiam. Eu fui bom amigo, não fui bom amigo, fui mais ou menos. Então, se não foi, o que é que tem de fazer? E quem foi? Recebia o cromo para completar a caderneta dos valores. E no final, as crianças todas queriam receber os cromos. Mas também autocorrigiam-se, autorrefletiam através do seu controle. Outra coisa que foi interessante foi criar um diário dos pequenos e grandes escritores. Porquê? É importante, quer no primeiro ciclo, quer no pré-escolar, levar as crianças a escrever e a exprimirem-se, não é? E havia um tema, e eles levavam aquele tema para casa e tinham de conversar com a família sobre o meu animal de estimação, sobre a amizade e construir um texto. No primeiro ciclo, no início, as crianças faziam sozinhas, mas depois passaram a escrever com os pais e tinham um orgulho em ler aquilo que escreviam com os pais. Isto permitia, os temas eram sempre amizade, ou a solidariedade, ou o pão por Deus, ou tradições culturais. Para quê? Para a criança se conhecer a si, conhecer a perspectiva da sua família, conhecer a sua cultura. Não vos roubo mais tempo, muito obrigada pela vossa paciência e dou por terminada a minha apresentação.